Olá, tudo bem? Estreamos hoje um novo programa na TV Câmara, Câmara 100 anos. Para a abertura do programa, nós estamos recebendo o memorialista Capitão Adolfo Avogliuetti. Tudo bem, capitão? Por enquanto, tudo bem. Seja bem-vindo à TV Câmara. Capitão, a Câmara Municipal, a primeira sede, teve início onde hoje é o Bazar Barateiro. Inclusive comprovado por umas fotos aí, que você disse que vai fazer uns painéis, né? A primeira Câmara foi ali, eu não sei se houve alguma reforma ou ainda a estrutura é a mesma, mas era ali, na esquina da Rui Barbosa, que chamava Avenida da Estação na ocasião, com a Rua São Francisco, que na época não tinha nome e era conhecida como Rua da Matriz ou da Igreja. Então, de fato, a primeira sede era ali. Interessante dizer sempre, porque é difícil, eu não tenho visto ninguém abordar esse aspecto. Naquela época, não se falava, eu vou na prefeitura, eu vou na Câmara, porque a Câmara era a instituição mais importante. E junto da Câmara, acoplada à Câmara, funcionava a prefeitura. Eu não canso de dizer que era uma espécie de um parlamentarismo caboclo. Naquela época, não era o prefeito mais importante. O mais importante era o presidente da Câmara. E normalmente o prefeito era um vereador que tinha que sentar lá nas sessões e ficar subordinado ao presidente da Câmara. E os vereadores elegiam o prefeito. Isso, então, em 1914, a primeira Câmara foi composta de 6 vereadores. Esses 6 vereadores, dentre eles, em sessão lá da Câmara, eles elegiam, em primeiro lugar, o presidente da Câmara e o vice-presidente. Em segundo lugar, eles elegiam, dentre eles, o prefeito e o vice-prefeito. O prefeito e o vice-prefeito tinham que comparecer às sessões da Câmara, sentar e ficar subordinado ao presidente da Câmara. Daí é porque eu digo que nós tínhamos uma espécie de um parlamentarismo caboclo. Além disso, Cacá, eles elegiam o subprefeito dos distritos, de Miguel Calmon, que era Avanhandava, da Chave dos Castilhos, da Água Limpa, de General Glicério, de Birigui, de Araçatuba e até Hector Legru, que hoje é Promissão. A Câmara de Penápolis elegiam os subprefeitos, normalmente dentre moradores lá da região. Se tivesse algum vereador desses distritos, dessas vilas, que compunha a Câmara de Penápolis, normalmente eles elegiam o subprefeito de Miguel Calmon, que era de Avanhandava, o vereador que era de lá. Você está entendendo? De Araçatuba, o vereador que era de Araçatuba. Porque os vereadores da Câmara de Penápolis eram de todo o município. Capitão, vale a pena citar aqui o nome dos 6 primeiros vereadores da Câmara Municipal de Penápolis: Domingos Joaquim Pereira, Francisco Coelho, que acabou sendo também o primeiro presidente da Câmara, James Mellor, José Ignácio da Silva, Orôncio Vaz de Arruda e Rafael Cesário. Foram convocados os suplentes Adolfo Etti e Joaquim Soares Oliveira. Capitão, em 1914, quando a Câmara foi criada, Penápolis tinha aproximadamente quantos habitantes? Qual a estimativa que o senhor citaria? Olha, eu diria que a sede, se você vai pegar livros aí, alguns alfarrábios aí da ocasião, em que vai dizer que Penápolis tinha 15, 18 mil habitantes. Só que tinha 15, 18 mil de Araçatuba até Promissão, do Rio Tietê até o Rio Feio. A cidade, a sede, não tinha mais do que 1.000 habitantes, no máximo 1.500 ou para chutar 2.000. Mas eu acredito que o núcleo mesmo que era ali, onde nós tínhamos a Câmara, que passava a estrada de ferro ali perto, Penápolis devia ter 1.000 habitantes, 1.500, e tudo, vamos dizer o português claro, fora daquilo ali era mato ao redor, você está entendendo?
Capitão, Penápolis foi fundada com o nome Santa Cruz do Avanhadava em 1908. A Câmara Municipal surgiu só em 1914. Nesse intervalo, como é que ficava a questão de leis? Não existiam leis? Olha, nós discutimos isso aqui nos bastidores. Na ocasião, não se fundava uma vila, um povoado sem que fosse feito uma missa e tivesse as bênçãos dos freis, principalmente os capuchinhos franciscanos. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não entendo bem a organização deles. Então, dia 25 de outubro de 1908, Penápolis ainda era uma vila quando foi fundada e estava subordinada ao município de Rio Preto. Todas as leis que regiam aqui Penápolis eram leis aprovadas pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Tinha lei, sim, senhor. Só que essas leis municipais, as leis estaduais eram lá em São Paulo, as federais no Rio de Janeiro, mas as leis municipais eram votadas pelos vereadores de São José do Rio Preto. Você está entendendo? E que tinham que ser cumpridas aqui. Até dezembro de 1910, Penápolis pertenceu a São José do Rio Preto. A partir de dezembro de 1910, Penápolis conseguiu desvincular de São José do Rio Preto, que existia uma enorme dificuldade para ir até São José do Rio Preto, era a cavalo, tinha que atravessar o Tietê, índio, onça, malária e o diabo. E a estrada de ferro já tinha passado aqui. Começou a picada em 1905, 1906. Em 1910 a estrada de ferro já estava a todo vapor, já devia ter chegado lá em Mato Grosso já. E a estrada de ferro, na ocasião, era uma artéria do progresso e era uma comodidade. A cidade que tinha trem, com os trens de passageiro, era uma comodidade. Daqui de Penápolis para ir em Bauru era uma tranquilidade. Então Penápolis conseguiu transferir a sua subordinação de vila de São José do Rio Preto para Bauru em 1910. Aí quem passou a fazer as leis que tinham que ser obedecidas pela vila de Penápolis era a Câmara de Bauru. E depois a emancipação política e administrativa. Isso. Em 1914 nós tivemos a emancipação política, você está entendendo? E Penápolis passou a ter a primeira Câmara, aí ela já não dependeu. Os vereadores eleitos para a Câmara de Penápolis passaram a legislar, a propor, a votar as leis do município. Capitão, a primeira eleição para a primeira Câmara Municipal aconteceu em fevereiro de 1914. E quem naquela época podia votar? Bem, eu já disse para você que você vai me deixar mais ou menos numa saia justa, mas algumas coisas eu vou falar. Naquela época, mulher não votava. Podia ser uma catedrática. Podia ser médica, doutora, farmacêutica, professora. Mulher não votava. Em 1914. A mulher só foi votar. Eu vou colocar um parênteses. Eu não sei se foi em 1932, por ação do Getúlio Vargas, ou foi na Constituição de 1934, depois da Revolução Constitucionalista. Foi em 32 ou 34 que a mulher começou a votar. Não votava a mulher. Ela podia ser o que for. Mas nessa época, para votar, talvez não estivesse até escrito lá no papel, mas votava o pessoal que tivesse mais posição na sociedade. E quando eu falo é dinheiro, posses, etc. O analfabeto não votava. Acredito que o descendente o afrodescendente não votava também. Então, o número de eleitores era limitadíssimo.
Tanto é verdade que se você vê o número de votos que o pessoal teve aqui na primeira legislatura, é pequeno. Se você me permitir, aqui ó, o José Ignácio da Silva teve 45 votos. O Rafael Cesário teve 37. O Domingos Joaquim Pereira 30, o James Mellor 28. Era de Birigui na ocasião aqui. No segundo turno, tiveram que fazer um segundo turno, aí o Oronço Vaz de Arruda teve 143, mas o número de candidatos diminuiu. O Francisco Coelho com 143. Os suplentes, o Ampliato da Silva 100 votos, o Joaquim Soares 15, meu avô Adolfo S 13 votos, Saturnino Gonçalves de Santos 10, Antônio Nunes 6, José Nunes 6 votos. Então... Isso porque foram os eleitos ou os suplentes. Foram né? os eleitos e suplentes com 6 votos. Então, o colégio eleitoral era pequeno, porque existia enormes restrições. Para começar, metade do eleitorado não votava. Se alguém me pergunta qual é a metade do eleitorado, as mulheres. As mulheres não votavam. E dentre os homens, eram seletivos. Você está entendendo? Para o elemento tirar o título de eleitor dele, ele tinha que ter um determinado status e posição e etc. E quem tinha o título era obrigado a votar? Olha, você me pegou, como se diz, de calça curta. Eu não sei responder isso. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que votava, não tinha multa, não tinha nada, o elemento votava assim que... Entende? Eu acredito que não. Eu só digo uma coisa quando eu tenho certeza absoluta. E a mulher só foi... Ó, e pegando um gancho aí. Quantas mulheres vereadores nós temos na Câmara hoje? Nenhuma. 0. Por quê? Se 50% do eleitorado são mulheres. Era para nós termos aqui na Câmara, o Cacá, quantos vereadores são hoje? 13? Era para ter no mínimo, nós não podemos colocar 6,5. Era para ter no mínimo 6 mulheres. E por que mulher não vota em mulher? Eu sei por quê, porque eu já li muito. Preconceito, ciúmes, etc. A mulher, quando quer ser candidata, Cacá, ela tem que pedir para o marido, para os filhos, apesar que hoje está um pouco mudado. A mulher já tem independência econômica, trabalha, disputa e tal. Mas para entrar na política, a família não deixa a mulher entrar. É coisa de homem, é coisa suja, aquelas coisas. Você está entendendo? A mulher, quando ela quer ser candidata, ela tem que primeiro... Eu estive na política há 16 anos, quando eu convidava uma mulher, ela falava, olha, capitão, o senhor me dá uma semana que eu vou ter que falar com a minha família. 99% falava para mim, ó capitão, a minha família não quer que eu entre. Ela quer entrar, mas a família não deixa, porque eles acham que é coisa de homem, que política é sujeira, etc, etc. E Penápolis, e qualquer outra cidade que a metade do eleitorado é mulher, tinha que ter metade das mulheres vereadores. Ninguém vota as mulheres não votam nas mulheres. Capitão, então vamos citar a primeira vereadora, Iracema Aimberê de Camargo, e a partir da Iracema vamos citar então as 7. Vamos ver. Penápolis só teve 7 vereadores até hoje, em mais de 60 anos de legislativo. A primeira mulher eleita foi em 1936, a eleição foi dia 15 de fevereiro, foi dona Iracema Aimberê de Camargo, que teve 128 votos pelo PRP, Partido Republicano Paulista, em 1936. Em 37, em outubro, Getúlio deu outro golpe e fechou as câmaras tudo outra vez. Depois nós só tivemos eleição em 1947. Até então, elegia-se só os vereadores que elegiam o presidente da Câmara, o vice-presidente, o prefeito e o vice. A partir de 47, nós tivemos pela primeira vez o voto secreto, direto e universal. Então o eleitor podia chegar na urna e votar para prefeito, para vice-prefeito e para vereador. Só em 1947. Antes também nós tivemos a ditadura de Getúlio, de 30 até 45, quando terminou a Segunda Guerra, o Getúlio teve que sair. E
Aí, então, você votava no prefeito e no vice-prefeito, nos vereadores. Antes você só votava para vereador. E aí, a segunda vereadora... Não, a primeira vereadora eu perdi o fio da meada. Foi em 36, então, a dona Iracema Imbiré de Camargo. A segunda vereadora foi a filha dela. Em 1948, a dona Jaci Saeg. A terceira vereadora foi a dona Nair Pereira, que foi funcionária da prefeitura. Era Nair Pereira Castilho, uma coisa assim. Foi na década de 70. 3. A quarta vereadora foi a Maria José de Macedo, a Zezé Macedo, que parece que está de volta para Penápolis, na década de 80. E um detalhe, a Zezé foi a única presidente Foi a primeira presidente da Câmara, a única até hoje. Depois a quinta vereadora, a quinta, a sexta e a sétima, já foi pela década de 90. A Beth Oberg, Maria Elizabeth Duarte Oberg, a Márcia Riero e a Inês Domiciano. A Inês Domiciano, lá da Formosa. Então Penápolis teve até hoje, em mais de 60 anos de legislativo... 100 anos. Mas antes a mulher não votava e nem podia ser votada. Sim. A mulher só começou a votar e ser votada a partir de 32. Você está entendendo? Mais de 60 anos, 7 vereadoras. Eu faço a seguinte pergunta: por quê? Alguma psicóloga, pode me explicar por quê? Eu que estive na política, digo que é preconceito. Mulher normalmente não vota em outra mulher. Por quê? Eu não sei. Alguma explicação tem. Capitão, com relação também à remuneração dos vereadores, no começo não havia remuneração. Não havia. Não havia remuneração e, segundo consta, eu fiz umas pesquisas aí, até eu tenho um livrão aqui que eu fiz a pesquisa, ainda está em papel sulfite. Se um dia for para sair algum livro, a gente tem que tirar alguma coisa que não pode pôr aí, né? Que tem esses problemas também, né? O vereador começou a receber o subsídio pelo meado da década de 70. 1975, por aí, eu detetei nas minhas pesquisas que eles começaram a receber. E eu até perguntei para você se eu podia ler, aqui na página 47, uma lei que foi aprovada na sessão do dia 15 de março de 1930. Olha bem, vou repetir. Ata da sessão de 15 de março de 1930. O local da sessão: Paço Municipal. Funcionava a Câmara e a Prefeitura. Avenida Bento da Cruz, número 52. Esse 52 não é o 52 de hoje. Porque em 1930 Penápolis era pequenininha, era uma outra numeração. Presentes: Ludovico Rolim de Oliveira, que era o presidente, João Batista de Carvalho, que era o prefeito, que tinha que ir lá na Câmara, ficar subordinado lá, Joaquim Mendes Braga, Plínio Álvares Rubião, e os suplentes convocados, Victor Antônio Jean-Jacques e José Mariano Cotrim. Projeto de lei 330 do suplente de vereador em exercício, José Mariano Cotrim, no seguinte teor: artigo 1º. Ficam criadas doravante as seguintes verbas: para a representação do presidente da Câmara e prefeito municipal, a exemplo de outras municipalidades, a saber. Então, até essa época, março de 30, nem o prefeito e nem o presidente da Câmara ganhava nada. Então, o presidente da Câmara passou a receber 200 mil réis por mês e o prefeito passou a receber 300 mil réis por mês. Artigo 2º. Fica concedida a isenção do imposto predial e taxa aos vereadores durante o tempo em que esses exercerem os seus mandatos, e essa isenção deverá abranger tão somente a um prédio da sua propriedade. Se ele tivesse mais que um prédio, que era um só. Aprovado. Nota do autor, que sou eu. Os vereadores João Batista de Carvalho, que era o prefeito e vereador ao mesmo tempo,
e Joaquim Mendes Braga declararam não tomar parte na votação do referido projeto. Ou seja, eles não quiseram aprovar isso daí. Então, o primeiro subsídio, o salário, para prefeito e presidente da Câmara, foi só em 1930. E os vereadores provavelmente continuaram sem receber nada. Apesar de que aprovaram essa benesse para o vereador que tivesse só uma casa, ele estava isento de pagar os impostos municipais. Mas existe informação que posterior também, capitão, próximo à década de 70, ainda também não tinha remuneração. Talvez houve suspensão por algum período. Olha, eu não sei dizer isso, claro, porque eu fiz pesquisa nos livros aí da Câmara e eles não abordavam isso daí. E é difícil você encontrar alguém aí que foi vereador, não vai encontrar mais, provavelmente. Talvez até na década de 60, vereadores, eles não recebiam. Na década de 60, de 50, por aí, parece que eles não recebiam. Capitão, em 1919, o vereador Luiz Osório acabou morrendo dentro da Câmara Municipal. Dentro da Câmara. E tem muita polêmica sobre isso. Muita! Aí. No seu entendimento, qual é a verdade? Olha, a verdade verdadeira, doa quem doer, gosta ou não gosta, inclusive eu cheguei a ler em livros, eu não achei mais alguma coisa, em que ele tinha sido assassinado porque ele queria ser prefeito de Penápolis. Não tem nada disso. O grande problema que existia na ocasião foi com o vereador eleito Amadeu Soliani, que é o pai do doutor Enio Soliani, o advogado, que dá nome àquela rua que passa em frente do tiro de guerra, e que foi o primeiro prefeito eleito de Penápolis, doutor Enio Soliani. Acontece o seguinte, o elemento era eleito, vereador, e os vereadores tinham que aprovar a posse dele. Quer dizer, hoje para nós isso é uma excrescência. O vereador é eleito, ele é eleito, é a vontade do povo, você está entendendo? Ele tinha que apresentar o diploma para os vereadores e tinha uma comissão lá que ia analisar. Pô, não tinha que analisar coisa nenhuma, você está entendendo? Mas cada época, né, tem os seus problemas. E foi justamente no ano de 1918, quando Penápolis passou a ser comarca, aumentou de 6 vereadores para 8 vereadores. E aconteceu uma eleição. Na época, o juiz marcava a eleição a hora que ele queria. Na hora que precisava, ele marcava a eleição. E foi eleito o Amadeu Soliani e um vereador de Miguel Calmon, que eu esqueci o nome dele agora. O Amadeu Soliani chegou na sessão que o presidente da Câmara, salvo o melhor juiz, era o Oronço Vaz de Arruda, morava, segundo consta, em frente da estação, esse Oronço Vaz de Arruda, por ali, e apresentou o diploma e ele mandou o diploma para a comissão para aprovar. Reprovaram, a primeira votação foi empate, 3-3. 3-3. Por que 3 votaram contra? Porque alegaram que o Amadeu Soliani tinha uma doença contagiosa. Ah, para com isso. Se fosse hoje, ia ser, né, doença contagiosa. A doença contagiosa era a hanseníase, que é lepra. Você está entendendo? Bem, isso foi dia 15 de janeiro, se não me engano, de 1919. Se eu estiver enganado, você me ajuda. O Oronço Vaz de Arruda, diante do empate, ele marcou uma nova sessão para o dia seguinte, dia 16 de janeiro. A meio-dia, 1h, era mais ou menos isso. E ele foi resolvido a dar posse pro Amadeu Soliani, que segundo alguns diziam que ele tinha essa autoridade para dar posse. Foi quando os contrários e os a favores encheram a Câmara de Vereadores. Ora, nós temos que entender, em 1919, isso daqui era um sertão bravo, era um velho oeste. Na hora que o Oronço Vaz de Arruda chamou
o Amadeu Soliani para prestar o compromisso, os 3 vereadores que tinham votado contra se levantaram, se posicionaram contra a posse do Amadeu Soliani. Olha bem a história da morte do Luiz Osório. Se posicionaram contra e saíram do plenário, começaram a sair do plenário. Não sei se ainda na ocasião, em 1919, ainda era lá onde que é hoje o Barateiro. Não sei, porque mudou muito. E começou a balbúrdia, e isso está no livro Ata. Uma parte da Câmara, dos que estavam presentes, falava pode, outro não pode, pode, não pode, pode, não pode. Pode, não pode tomar posse do seu Amadeu Soliani. Não tinha nada contra o Luiz Osório. Ele não era presidente, o presidente era o Oronço Vai da Arruda. Pode, não pode, pode, não pode. Começou a balbúrdia, ouviu-se tiros. Terminou a ata aí. A ata seguinte já começou lá com pêsames pro Luiz Osório, não contou nada. Então o que aconteceu foi o seguinte: o Luiz Osório estava no lugar errado, na hora errada. É a chamada bala perdida, na hora do tiroteio. Se tivesse que matar, tinha que matar o Amadeu Soliani, que eles não queriam que tomasse posse. O Luiz Osório, o presidente da Câmara que queria empossar, era o Oronço Vai da Arruda. Então, criou-se, não sei se é para dar maior impacto, e eu não sou disso, que o Luiz Osório foi assassinado. Tanto é verdade que eu tenho tudo aqui, o nome dos que foram presos, foram para São Paulo, eles pegaram 1 ano e 2 meses. E foi desqualificado a figura do homicídio e do assassinato. Foi desqualificado. Foi uma bala perdida. O seu Luiz Osório da Fonseca que tinha que pôr na placa Luiz Osório da Fonseca, que eu sempre achei que Luiz Osório fosse o patrono da infantaria, que é um general que chama Luiz Osório. Eu não sei por que tem a mania de colocar placa e não pôr o nome completo do indivíduo lá. Você está entendendo? É outra reclamação que eu faço. Então, o Luiz Osório da Fonseca, ele não foi assassinado. Não foi homicídio. Tanto é verdade que eu tenho o nome dos 6. Inclusive, eu brinquei com você que um deles tem o sobrenome Carneiro. Eu falei que é parente do Cacá. Foram presos, foram para São Paulo e foram julgados e pegaram 1 ano e 2 meses. E foi desqualificado como assassinato. Foi uma bala perdida, você está entendendo? Ele, o coitado do Luiz Osório, deixou uma viúva com 13 filhos. Com 13 filhos. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Capitão, na história de 100 anos da Câmara Municipal, o nosso Legislativo ele ficou fechado por algum período aí, né? Ficou. O primeiro período que ele ficou fechado foi quando Getúlio deu o primeiro golpe, em 30 de outubro de 1930. Que eu também não vou entrar no mérito, mas existia uma mania de os presidentes da República ou ser mineiro ou ser paulista. Era chamada a política café com leite. Café, Estado de São Paulo, leite, Minas Gerais. E o Getúlio Vargas era gaúcho. Ele concorreu e perdeu. E ele alegou que houve sacanagem, que houve fraude. E se hoje existe fraude no mundo todo, não vou dizer só no Brasil, você imagina naquela época, Cacá, que você tinha que chegar no mesário, que estava com livro, e o mesário falava, em quem que você vota para presidente da República? Você falava o nome, eles anotavam aqui no livro. Terminou, eles podiam sumir com o livro e apresentar um outro livro. Depois passou a ser as cédulas dentro da urna, que ainda dava para fazer sacanagem. E hoje agora que é tudo eletrônico, que fica mais difícil, mas eu não duvido que não dê para fazer. Então o Getúlio Vargas, ele teve apoio do Terceiro Exército, lá do Sul, e ele subiu, né? E dizem, inclusive, que ele foi amarrar o cavalo dele lá num obelisco que tem lá no Rio de Janeiro, segundo o conto. Ele, politicamente, ele ganhou a Revolução de 1930, ele depois, o presidente que estava,
e o que tinha sido eleito, que era o governador do estado de São Paulo, que era o Júlio Prestes. Júlio Prestes de Albuquerque, que era para tomar uma posse, ele não deixou tomar. Então, ele fechou todas as câmaras de todo o Brasil. E as assembleias também. Foi bem diferente da chamada da 1964, que continuou elegendo prefeito, vereadores, continuou tudo aberto. Na época do Getúlio fechou tudo. Aí quando teve a Revolução de 32, constitucionalista, que o estado de São Paulo, primeiro era o estado de São Paulo, Minas e Paraíba, contra o Getúlio. Aí assassinaram o João Pessoa, que era o governador do estado da Paraíba. E a Paraíba pulou fora, passou para o lado do Getúlio. Ficou São Paulo e Minas. O Getúlio venceu a Revolução Constitucionalista de 32, mas ele prometeu fazer uma Constituição, e fez em 34. E aí a minha dúvida é essa, eu não sei se ele deu o voto para as mulheres em 32 ou 34. E ele prometeu, ele fez essa abertura política. Em 36, teve eleição para vereador, o vereador elegeram o prefeito e tal, E ele prometeu que em 38 ia ter eleição para presidente, para governador, para prefeito, para um mundo de coisa. O que aconteceu? Quando chegou em outubro de 37, ele deu outro golpe. Fechou novamente, que foi, aí entrou no chamado Estado Novo, República Nova e tal. A antiga se chamava de República Velha. E foi até quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em maio de 45, ele foi obrigado a sair, porque os países que venceram a guerra eram aqueles que defendiam a democracia. Então, todos os ditadores foram apiados do poder. E de 45 até 47, nós tivemos uns prefeitos lá, uns presidentes meio tampão e tal, etc. E aí em 47 foi eleito o Eurico Gaspar Dutra, que era um general, o presidente. E nós tivemos em 47 a primeira eleição direta, secreta e universal para prefeito e para vice-prefeito e vereador. E aqui em Penápolis nós fui eleito, eu estava em Glicério, tinha meus 8, 9 anos, em 47, foi eleito o Enio Soliano como primeiro. Então, houve mais ou menos de 30 a 45 a ditadura do Getúlio, com uma pequena abertura política de 36 até outubro de 37, quando ele fechou outra vez. Capitão, no centenário da Câmara Municipal, ou melhor dizendo, na história de 100 anos da Câmara Municipal, que vereador que o senhor citaria assim como uma grande personalidade? Olha, Cacá, você está me pondo numa saia justa danada. Eu ajudaria então. Olha, eu diria, para não dizer da minha época que fica até, a grande personalidade que nós tivemos aqui em Penápolis, vão me contestar, porque na época ele era tido aí a vida como comunista, o doutor Ramalho Franco. Porque eu me lembro que... Foi presidente da Câmara várias vezes. Foi presidente da Câmara, era um médico altruísta. Eu me lembro que quando ele esteve médico, eu casei em 63, a minha primeira filha, Ana Cristina, trabalha no INSS, nós éramos fregueses lá dele, ele tinha um consultório para baixo de onde era o antigo Banco do Brasil ali, naquela esquina da Anchieta com a Ramalho, com a Luiz Osório, era o Banco do Brasil ali do lado direito. Né? E ele tinha o consultório. Ele tinha uma coisa, se tivesse dinheiro, ele atendia, e se não tivesse, ele atendia do mesmo jeito. E tinha uma passagem que aconteceu na Santa Casa, quando as irmãs tomaram conta lá, que eu não vou citar, que aqueles mais velhos conhecem essas histórias dele, tá? E que demonstravam bem o caráter altruísta dele. Então ele teve problemas aí, mas nunca foi na época aí que tinha um pessoal que era... tinha na época da 64, tinha uma tal de CCC aí. Ramalho Franco. E que era contra ele. E queriam ferrar ele porque ele andou ferrando outros aí. Por problemas que eu não vou entrar no mérito da questão e tal.
Então ele era tido e havido, devido às suas ideias, que ele era um cara muito, assim, para o pessoal mais pobre, diziam que ele era comunista, que era isso, aquilo, mas ele não tinha nada, para mim não tinha nada de comunista, tanto é verdade que ele nunca foi preso, nunca, entende? Ele era um cara de um coração do tamanho de Penápolis, no mínimo, e infelizmente morreu num desastre de carro. Eu sempre falo que os bons sempre acabam morrendo e os ruins como eu e outros aí acabamos ficando por aí. Capitão, o senhor já foi vereador e, para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração sobre a importância do vereador. Então, eu não fui, eu estive vereador 2 vezes, porque eu faço questão de distinguir bem o verbo ser e o verbo estar. O indivíduo não é vereador, ele está vereador, enquanto o povo aceitar ele ali. O ser é mais para uma profissão. Isso daqui não é profissão, apesar que hoje recebe essas coisas, até aposenta, recolhe e tal. O poder legislativo, junto com o executivo, existem 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu ainda acho, no meu achômetro, concorde comigo ou não, porque eu sempre digo, você já me ouviu falar várias vezes, porque democracia é o governo da maioria, mas não é democracia se não souber respeitar as minorias. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, o menino ali tem a dele. Nós, para sermos democráticos, nós temos que sabermos respeitar a opinião dos outros, principalmente das minorias. Porque muitos acham que, estando na maioria, ele tem o direito de massacrar as minorias. Isso não é democracia, para mim. Então eu acho ainda, no meu achômetro, que dos 3 poderes, o mais popular, que é mais ligado ao povão, é o legislativo. Você me pergunta, alguém pode estar lá falando, mas por quê? Por quê? Desde que o candidato a vereador preencha os requisitos mínimos de saber ler e escrever, ele pode se candidatar e se eleger e fazer parte do legislativo. Aqui no legislativo existe elementos que cursaram a faculdade, hoje já não, mas no passado tinha muitos que cursaram faculdade, outros só 2º grau e tal, e tinha até aqueles que só tinham o grupo. No executivo pode acontecer isso também. Você está entendendo? No judiciário não. O elemento tem que ter um graus lá para ser advogado, para ser juiz, essas coisas todas. E eu, até certo ponto, ou totalmente, eu respeito. Eu estou colocando os 3 poderes que tem que trabalhar harmonicamente. O mais pé no chão, que você entra aqui na Câmara, só está faltando mulher, como eu disse para você. Mas isso é preconceito também, que não tem nenhuma... Por que um legislativo com 13 vereadores não tem nenhuma mulher? Não é verdade? Então são coisas ainda que tem que ser aparadas, mas eu acho... mais próximo da população. O mais próximo da população, que ele pode vir aí, assistir, desde que com respeito, falar, se inscrever para falar. Você está entendendo? O prefeito lá também. Você pode, não, tem também lá, promotoria, essas coisas todas, eu concordo. Mas dos 3 poderes, que tem que trabalhar harmônico entre eles, um não pode interferir no outro. Então para finalizar, eu sempre acho que o executivo e o legislativo, eles são mais próximos do povão. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com o memorialista Capitão Adolfo Avoglioetti. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.